aproxima das 6 horas da tarde, né? Esse documento final teve a sua redação iniciada nesta sexta, continua sábado, continua também uma parte do domingo e ele será apresentado para a Assembleia, o restante dos participantes do Sínodo, a partir de segunda-feira, onde também já começam os debates, as plenárias para a aprovação deste documento. Este documento final é o que será entregue ao Papa Francisco após o Sínodo da Amazônia. Este documento ele tem como base os relatórios dos pequenos círculos, e são alguns relatórios, 2 em italiano, 4 em português, 5 em espanhol e 1 em inglês. E um desses relatórios em português teve a relatoria de Dom Evaristo Spengler, bispo da prelazia lá na ilha de Marajó, e ele está aqui conosco e vai conversar um pouquinho dessa experiência, deste trabalho e fazer um balanço destes dias de sínodo. Nós que já completamos 2 terços de sínodo da Amazônia, chegamos num momento muito importante, né, Dom Evaristo? Como o senhor, primeiro, avalia essas 2 primeiras semanas até este exato momento, onde se começa a redação do documento final. Boa tarde. Boa tarde, paz e bem, Felipe, paz e bem, telespectadores. Em primeiro lugar, eu queria destacar o clima com que correu o sínodo nessas 2 semanas. Foi um clima muito fraterno, um clima de aprendizado para todos. E o Papa Francisco tem insistido que nós não fiquemos agarrados às posições com que chegamos aqui, que deixemos a abertura ao Espírito Santo. Por isso, durante todo o sínodo, entre as falas, entre as colocações, sempre o Papa Francisco pedia um tempo de silêncio. E nesse silêncio era um tempo de oração. Assim como as pessoas falam, deixar naquele momento Deus falar no coração de cada um. Isso deu uma tônica bonita a esse sínodo. E como você fala, de fato agora estamos num momento importante do sínodo. Terminaram os trabalhos de grupo, terminaram as plenárias e agora aparecem as propostas para a relação do texto final desse sínodo. E algumas delas o senhor trouxe para a gente. Eu queria que o senhor pode listar algumas delas que chamam a atenção, que o senhor considera, inclusive, muito importantes? Com certeza. A Amazônia, ela é uma unidade, mas formada por 9 países, mais conferências episcopais. Então, a ideia é de se criar um organismo que aglutine toda essa igreja da Panamazônia, criando um organismo episcopal. Isso daria uma unidade, uma força à igreja em toda a Amazônia. Também criar um observatório de direitos humanos. Muitos são os direitos que são violados na Amazônia, contra os povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos, os migrantes, aqueles que chegam na cidade. Esse observatório poderia reunir e poderia encaminhar, então, propostas para apoiar essas pessoas que têm os seus direitos violados. Um outro ponto importante é criar o Ministério da Casa Comum, ou seja, em cada comunidade da Amazônia, ter uma pessoa que fomente a formação, fomente a sensibilidade para que as pessoas defendam os direitos da terra. Muitas vezes nós pensamos que apenas o ser humano é o centro da criação, mas a terra também tem os seus direitos, cuidar, zelar pela terra. Tudo é criação de Deus e tudo reflete Deus em nossa vida. E também a evangelização na Amazônia passa por uma grande dificuldade em função das igrejas que são muito pobres. Criar um fundo amazônico para a evangelização. O custo amazônico, ele impede muitas vezes até aqueles ministros, as pessoas, os missionários que estão dispostos a fazer algo a mais pela Amazônia. Então esse fundo amazônico certamente ajudaria a criar uma estrutura maior de evangelização em toda a nossa Amazônia. Eu quero agradecer, Dom Evaristo, e reforçar que todos estes pontos ainda não são fechados ou definitivos, né, Dom Evaristo? Eles serão levados já foram entregues para a comissão que fará a redação, já começou, e depois, sim, esta redação será aprovada pela Assembleia. Então ainda tem muito trabalho. Muito obrigado ao senhor e um bom trabalho nesta última semana. Muito obrigado. Certamente o Espírito Santo vai conduzir
a um consenso de chegar ao melhor caminho para a Amazônia, na Igreja e para a Ecologia Integral. Muito obrigado. E um dos redatores deste texto final conversou também conosco. Na verdade, ele participou da coletiva de imprensa agora há pouco e a gente vai acompanhar a fala dele sobre estes pontos também que estarão em análise para a redação final do documento. Muitas questões estão colocadas para que sejam a nível de Igreja Católica, não universal, outras questões para a implementação de responsabilidade das conferências episcopais, ou até de um outro organismo das 9 conferências episcopais que compreende a Panamazônia, ou até mesmo de cada um dos bispos. Então são discussões que estão sendo amadurecidas e que nos leva a ter esse olhar, como melhor responder e atender às necessidades de nossas comunidades com o protagonismo das mulheres e dos homens, maioria absoluta, evidentemente, de cristãos leigos e leigas nas nossas comunidades.